Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula da plataforma de auxílio ao estudante Reconstruindo a História. Hoje, o tema da nossa aula é o Estado absolutista e o mercantilismo, ok? Vamos para o primeiro slide. Na Europa Ocidental, que vivera uma série de transformações sociais, políticas e econômicas, a burguesia enriquecida precisava promover algumas reformas para impulsionar o comércio. Por que isso acontecia? Vamos voltar aí ao texto. O transporte de mercadorias de uma cidade para outra obrigava os comerciantes a cruzar vários feudos. Cada um deles estava sob a autoridade de um senhor feudal que estipulava suas próprias leis e taxações. Essas restrições levaram a burguesia a apoiar a centralização do poder nas mãos de um rei, que poderia unificar a moeda, as leis e os impostos e estabelecer um sistema de pesos e medidas único, facilitando as trocas comerciais. Pois bem, o problema nesse período, nós estamos aí falando já na segunda metade do período da Idade Média, onde ainda figura o sistema social de feudos, é que cada feudo tinha um senhor feudal e esse sim estipulava quais eram as regras a serem seguidas para entrar e sair do feudo. Cada senhor feudal estipulava a sua moeda, cada senhor feudal estipulava qual era o modelo de pesos e medidas, ou seja, cada feudo, cada ligação de feudo tinha um pedágio que cobrava uma determinada taxa de acesso. As estradas não eram cuidadas, de forma a promover uma boa mobilidade. Então, conforme vai surgindo essa nova camada social enriquecida, com poder, vamos dizer assim, ele passa a ter uma necessidade maior para poder estabelecer cada vez mais comércio com todas as regiões da Europa. E essas regiões, nesse momento, são os feudos. Tá? Então, dessa forma, eles se sentem na necessidade de centralizar o poder, de ter um poder centralizado, para que a partir daí faça uma unificação em todos os sentidos. A unificação das taxas, a unificação da moeda, a unificação dos pesos e medidas, e a manutenção das vias de acesso em todas as regiões da Europa. Ok? Vamos voltar para o slide. O apoio aos monarcas também partiu de alguns nobres, enfraquecidos com as cruzadas e as fugas de servos para a cidade. Muitos aristocratas acabaram se aliando aos reis em troca de benefícios e privilégios. Pois bem, além da camada social dos burgueses, também tinham os nobres que perderam tudo, faliram nesse processo estabelecido chamado Cruzadas, esse processo de libertação da Terra Santa, onde certos nobres, para não dizer a maioria deles, enxergava nesse processo uma possibilidade de aumentar a quantidade de terras em seu poder. Lembrando que naquele período quem tinha terra tinha o poder. Tá? Então, nesse processo, as cruzadas para a Europa foi um fracasso. Tá? Em alguns momentos deu certo, mas na maioria deles e no final foi um fracasso. E os nobres que investiram, tudo que tinham nesse processo, eles infelizmente foram à falência, não tinham mais o poder diante desse processo, dentro desse investimento nas cruzadas, ok? Vamos voltar para o slide. O processo de centralização do poder real foi longo e também sofreu resistências, principalmente da Igreja Católica e da maior parte dos senhores feudais. Apesar desses entraves, os reis conseguiram impor sua autoridade sobre os habitantes de um território e consolidar os chamados estados modernos. Pois bem, a Igreja, no início desse processo de centralização, sim, foi contra, porque ela estava estabilizada.
independente dos problemas que a camada social de comerciantes possuía, independente do fracasso de vários nobres em relação à cruzada, ela estava estabilizada, ela tinha, né, os seus fiéis que traziam, né, para a igreja, com as suas doações, um poder financeiro, e nesse período é uma das entidades que não é uma pessoa física, né, que tinha o maior poder em terras também, né? Existiam feudos que quem mandava é a igreja. Então ela, nesse primeiro momento, ela foi contra a unificação e a formação de estados nacionais. Mas isso aconteceu, tá? Tanto que, apesar de todos os entraves, tá, os monarcas, né, com a sua estrutura, demorou um certo tempo, mas com a estrutura que eles conseguiram formar, né, com essa aliança com os burgueses, esse processo de centralização e formação de estados nacionais, ele acontece, ok? Vamos para o próximo slide. A centralização monárquica. A partir do século XII, portanto, ainda na Idade Média, várias regiões da Europa tinham iniciado o processo de formação dos estados modernos. Essa mudança estava relacionada a um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais que ocorriam no período, como a intensificação do comércio e o crescimento das cidades, o questionamento do poder da Igreja Católica, a difusão das leis a difusão das ideias humanistas e o fortalecimento da autoridade do rei. Esse processo, esse conjunto de mudanças sociais e culturais colaborou para a centralização do poder dos monarcas, da formação de um Estado nacional. Ok? O questionamento da igreja e seus dogmas, né, também foi uma situação muito controversa e que fez com que o poder da igreja ele começasse a diminuir. Tá? Então, essa visão da população, esse amadurecimento, né, do conceito humanista da população, ele vai de encontro com os conceitos teocêntricos da igreja. Tá? E aí, realmente, essa batalha de ideias, tá? O conceito antigo da Idade Média começa a perder força. Tá bom? Vamos voltar para o slide. A partir do século XV, os monarcas criaram mecanismos para a consolidação do seu poder e a possibilidade de exercê-lo sobre vastas regiões. As crises econômicas, a baixa produção de alimentos, a fome e as guerras que atingiram algumas regiões da Europa também contribuíram para a centralização monárquica, que era considerada uma forma de combater esses problemas e assegurar a estabilidade do Estado Nacional. Pois bem, quando nós falamos aqui de guerras dentro da região da Europa, nós não podemos esquecer da invasão, né, do mundo islâmico dentro da Europa, principalmente na Península Ibérica. Como vimos em aulas anteriores, os visigodos, tá, que foram responsáveis pela invasão de grande parte da Península Ibérica, ao desmoronar do Império Romano, eles também não se entendiam. Tá? E com essa formação de feudos, pequenas, né, áreas estamentais foram criadas, né? Cada região, cada cidade ou cada grupo de pequenas cidades se formava um reino visigodo e eles não se entendiam. Nesse processo de não se entender, um rei visigodo que detinha o poder da região sul da Península Ibérica permitiu que um sultão muçulmano ultrapassasse o Estreito de Gibraltar com a promessa de que auxiliaria ele a tomar um reino visigodo do centro da Península Ibérica. Esse rei visigodo, que tomava conta da região sul da Península Ibérica, acreditou no sultão, que invadiu a Península Ibérica, dominou o reino que o rei visigodo estava, né, ambicionando dominar, e feito isso, ele dominou praticamente 90% da Península Ibérica, inclusive a região do rei visigodo,
que não teve uma visão de Estado e permitiu que os muçulmanos invadissem a Península Ibérica, que foi dominada em 10 anos. Né? Uma das teorias para a dominação da Península Ibérica em tão pouco tempo é que os visigodos, assim que dominaram essa região, não permitiram que os cidadãos romanos portassem armas, possuíssem armas. Então, a invasão dos indivíduos islâmicos ela foi facilitada por esse desarmamento que ocorre no século V, quando os bárbaros invadem toda a Península Ibérica. Okay? Então, isso também colaborou, tá, para que uma unificação ocorresse com o intuito de expulsar o elemento mouro, né, o cidadão islâmico, da Península Ibérica. Tá? Isso vai realmente ocorrer no século XV, por volta do ano de 1492, tá? Algumas décadas depois da queda de Constantinopla, que é o marco histórico que define a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ok? Vamos voltar para o slide. Os reis criaram leis, impostos e moedas de circulação nacional, passaram a fiscalizar as estradas e constituíram uma burocracia formada por funcionários administrativos encarregados de fazer valer as decisões do soberano em todo o reino. A organização e o controle do comércio, do sistema educacional e da justiça também ficaram a cargo do Estado monárquico. Além disso, os reis formaram exércitos permanentes e profissionais, subordinados à autoridade da coroa. Com essa estrutura básica, o Estado monárquico, o Estado nacional foi formado. Tá, sem sombra de dúvidas. Ninguém tinha condições militares para enfrentar esse tipo de estrutura montada centralizada. Ok? Vamos para o próximo slide. O absolutismo. A centralização de poder atingiu seu ápice no século XVI e século XVII com o absolutismo. O regime absolutista caracterizou-se pela grande concentração de poder político nas mãos dos reis, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia acumulava riqueza. Muitos dos antigos direitos feudais que favoreciam os senhores locais e a nobreza perderam a validade. A eclosão da reforma protestante também contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis. A divisão do cristianismo enfraqueceu o poder do Papa. Nos países católicos, a Igreja foi colocada sob a autoridade dos reis. Alguns teóricos do período defenderam a centralização política do Estado absolutista como uma forma de constituir uma sociedade forte e poderosa. A ideia é que o processo, humanista e o processo da reforma protestante auxilia essa montagem absolutista. Quando o rei apoia os reformadores, toda aquela região apoia o rei. E o rei é o centralizar do poder absoluto. Tá? Nesse processo nós temos ainda o enfraquecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que até então é um poder absoluto. Tá? O poder da Igreja passa para as mãos do rei, e o Papa passa a ser um elemento paralelo a esse poder. Tá? Ele apoiando o rei, colocando a sua posição real como uma ação divina, ele passa a ser um aliado desse monarca nesse Estado absolutista, nesse Estado nacional absolutista. Ok? Vamos para o próximo slide. Teóricos do absolutismo. Na Europa Ocidental, o poder absoluto dos reis contrariava uma longa tradição de poderes locais, exercido pelos senhores em cada feudo. Para vencer a resistência da nobreza e da burguesia, que na época eram os grupos sociais mais fortes, era preciso legitimar o poder dos reis e justificá-lo pela razão e pela fé.
Essa tarefa ficou a cargo de intelectuais importantes como Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Então, você precisa de intelectuais, né, com uma formação considerada por todos os segmentos das camadas sociais, né, para fortalecer esse processo, essa ideia de centralização de poder do rei. Então, nós temos que tanto atuar no campo da razão quanto no campo da fé, né? Até então, é necessário os dois campos convergirem para essa definição de centralização do poder supremo dos reis aí da Idade Moderna. Tá? Vamos para o próximo slide falar de um desses pensadores, de um desses filósofos, que no caso é o Thomas Hobbes. Vamos para o próximo slide. Thomas Hobbes nasceu em 1508 e morreu em 1679. Foi um filósofo inglês. Hobbes defendia a ideia de que a natureza humana era, desde sempre, má e egoísta. Em sua principal obra, Leviatã, ele afirma que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos, ou seja, o caos completo. Em resumo, o indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade a fim de proteger a sua própria vida. Hobbes defendia o poder absoluto do Estado, mas não necessariamente do rei. Para ele, a autoridade poderia ser representada por um monarca ou por uma assembleia, desde que o poder fosse exercido sem contestação por parte dos súditos. Tá? Então essa era a ideia do Hobbes. A ideia de que o ser humano ele nasce mal, ele já nasce desencaminhado. E com o seu amadurecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai criar o caos, todos contra todos. Eu sempre vejo no meu semelhante um indivíduo considerado inimigo. Tá? Então, para isso, eu tenho que ter um Estado que me controle. Que controle os meus ímpetos assassinos, os meus ímpetos malignos contra o meu semelhante. Tá? Ele não coloca que exatamente tem que ser um monarca, um indivíduo único para ter esse poder absoluto. Pode ser assembleias, né, dos nobres e assim por diante. Então, essa é a ideia do Thomas Hobbes. Ok? Vamos para o nosso próximo filósofo. Jacques Bossuet nasceu em 1627 e veio a falecer em 1704. Bispo e teólogo francês, Bossuet foi um dos mais importantes intelectuais da corte de Luís XIV, o mais absolutista dos reis da França. Em seu livro Política, tirada da Sagrada Escritura, Bossuet desenvolveu a doutrina do direito divino dos reis, segundo o qual o poder do soberano expressava a vontade de Deus, sendo, portanto, incontestável e ilimitado, sendo o poder monárquico sagrado. Qualquer rebelião contra ele era considerada criminosa. Pois é, o tal do Bossuet aí, ele como bispo, tinha o poder da igreja em suas mãos e coloca que Deus deseja que determinado soberano ou dinastia de soberanos estabelecesse o seu poder absoluto dentro do Estado Nacional. Tá? Bossuet, como falou aqui, participou do reinado de Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Tá? Foi o reinado mais absolutista da França, tá? E aí estabelece que todos os súditos têm que seguir as determinações, né, reais. Por quê? Porque o rei está no seu trono devido a uma vontade divina e assim ninguém pode contestar uma vontade divina, muito menos o monarca dentro de seu poder. Não é? Pois bem, vamos para o próximo slide.
Diferentes formas de pensar o absolutismo. É possível perceber uma diferença no pensamento de dois teóricos no pensamento dos dois teóricos vistos anteriormente, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Hobbes, por um lado, defendia o absolutismo com base na razão, no argumento de que era necessário garantir a segurança do indivíduo, por mais fora de sentido que nos pareça isso hoje, tá? Naquele período, esse não era uma ideia contestável, mas sim verdadeira. Por outro lado, o bispo Bossuet fundamentava sua defesa do absolutismo no direito divino dos reis, ou seja, na religião, de que Deus queria, desejava, né, dava aval que esse monarca estivesse na posição em que se encontrava. Ao estudar esse tema nas aulas de história, é comum vermos que a defesa do absolutismo com base no direito divino dos reis seja considerada a forma mais clássica do absolutismo. Porém, como acabamos de notar ao comparar as ideias de Hobbes e Bossuet, diferentes teorias a respeito do poder absoluto dos reis coexistiram em um mesmo período em diferentes reinos. Então a ideia é o seguinte, né? Muitos historiadores colocam como principal função a ideia da divinização do monarca. Tá? E nesse período não era só essa ideia que existia. Existia sim a ideia da razão. A ideia que colocava os seres humanos, a proveniência, né, a origem do caos era da origem, né, da personalidade do ser humano. E que tinha um poder do Estado, né, estamentado para proteger e garantir a sua segurança contra ele mesmo. Não é? Terrível, mas é verdade. Pois bem, vamos seguir adiante. Nós temos aí uma definição dos diferentes modelos de absolutismo, tá? É importante a gente entender esse aspecto. Então vamos lá. Hoje os historiadores consideram que o absolutismo poderia variar de região para região, como mostra o trecho a seguir. O absolutismo apresentava variações regionais que poderiam fazer mais ou menos centralizado. Há diferentes absolutismos, cada qual com as suas particularidades, como é o caso da Espanha, da Inglaterra e da Rússia. Como eu disse anteriormente, são vários aspectos, tá? O mais conhecido e o mais colocado nas teorias é o aspecto divino, tá? Vamos entender então que nesse aspecto divino nós temos aí o absolutismo principalmente francês, tá? Mas o absolutismo existia na Europa inteira, tá? Vamos voltar para o slide. Hoje é comum que o absolutismo francês seja tomado por um modelo clássico, Luís XIV, como o maior soberano absolutista, e a teoria do direito divino dos reis generalizada para todas as monarquias absolutas. No entanto, essa teoria não foi aceita e defendida por todas as monarquias. Em países como a Espanha, apesar do caráter religioso dos soberanos, a legitimação do poder foi feita mais por princípios legais do que religiosos. Já na Inglaterra, o parlamento muito cedo diminuiu o poder dos monarcas. Assim, vemos que o absolutismo assumiu diferentes formas, dependendo do estado onde foi aplicado. As justificativas jurídicas ou teológicas tinham em comum o fato de que foram construídas para explicar o poder centralizado dos reis. Então é isso. Então não importa até... não é que não importa, né? É que não é considerar apenas a função ou a colocação do teocentrismo, dizendo que o rei, o monarca, é o absoluto soberano e detém todo o poder, mas também existem outras colocações que definem naquela região que o soberano, que o rei é soberano e ele é absolutista, mais absolutista ou menos absolutista, ok? Vamos para o próximo slide. O mercantilismo.
Observe na pintura reproduzida nessa página a vestimenta das pessoas, repleta de adornos e requinte. Manter a abundância é a ostentação das cortes europeias, assim como sustentar os funcionários que cuidavam da administração do reino e equipar tropas que protegiam o território tinha um custo muito alto. Como sustentar tudo isso? A solução encontrada por muitas monarquias para enriquecer o reino foi adotada um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo. Conheça algumas ideias do mercantilismo. Vamos lá. O primeiro é o metalismo. A riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres que ele possuía. Por essa razão, muitos governos evitavam a saída de ouro, prata dos cofres do Estado. Pois bem, nesse caso do mercantilismo aí nós temos principalmente os estados nacionais, Portugal e Espanha. Eles tinham esse conceito muito forte, tanto que no século XV, naquele momento do século XV, eram consideradas as duas maiores superpotências da Europa, ok? Vamos voltar para o slide. A segunda prática relacionada com o mercantilismo é a balança comercial favorável. Como ela era produzida. Os governos criavam medidas protecionistas para encarecer os produtos importados e reduzir a sua entrada no reino. Diminuindo as importações e aumentando as exportações, a balança comercial ficava positiva. Mas nada mais é do que importar menos e exportar mais. Pronto, a balança comercial vai ficar positiva e isso vai fazer com que o reino cada vez mais acumule riqueza. Voltando para o slide, a próxima prática do mercantilismo, estímulo às manufaturas locais. Os governos estimulavam a produção de bens manufaturados como tecidos e ferramentas. Esses produtos abasteciam o mercado interno, geravam impostos e podiam ser exportados, recebendo mais moedas, rendendo mais moedas para a coroa. Ora, é simples assim, não é? Você faz a produção do reino aumentar, ter excedente, esse excedente você exporta, produz mais moeda para o governo centralizador, ok? Vamos para o próximo slide. A acumulação de riquezas. Tá? As práticas mercantilistas foram utilizadas pelos reinos europeus para acumular riqueza. Um traço comum a todos os reinos foi a interferência do Estado na economia por meio de incentivos, tributação, que são os impostos e as taxas, e o controle monopolista do comércio. Pois bem, o Estado era forte, mão de ferro. Isso fazia, o controle era estabelecido justamente para manter o próprio poder, né, para a manutenção do poder. Tá? Então, o Estado, mão de ferro, para manter o poder. Ok? Voltando para o slide. Entre os séculos XV e o século XVIII, a aliança entre os estados monárquicos e a burguesia europeia impulsionou os investimentos em marinhas mercantes e nas grandes viagens marítimas. Vários governos europeus passaram a organizar expedições para explorar os mares e conquistar colônias na África, na Ásia e na América, em busca de riquezas e produtos de alto valor no mercado europeu, como especiarias e metais preciosos. Assim, a acumulação de capitais foi garantida por meio de saques às regiões conquistadas, que permitiram a transferência de imensos tesouros para a Europa. A pirataria também teve papel importante nesse processo. Pois bem, então é isso, a associação, né, do poder centralizador, né, com as camadas sociais mais ricas fez evoluir o quê? Principalmente a marinha mercante, né? A marinha militarizada. Para quê? Para invadir territórios que não faziam parte da Europa. Tá? Principalmente, no início, principalmente na África e na Ásia. Tá? Alcançar, né, o Oriente através dos mares não se tornou uma opção, mas se tornou a única opção. Por quê?
Constantinopla foi dominada pelos turcos otomanos que fecharam a porta por terra. A única opção era dar a volta na África, ponto final. Tá? E essa união, né, de poder e recursos financeiros entre a monarquia, tá, e a camada social dos ricos, os burgueses, proporcionou essa construção, né, para poder fazer, para poderem se aventurar aos mares até esse momento misteriosos, sombrios, né? Nós estamos falando da Idade Moderna, século XV, anos 1400, no século XVI, anos 1500, tá? Os mares, eles são tão misteriosos para o ser humano quanto a Lua era para nós na década de 60, ok? Continuando no slide. As conquistas territoriais e a ampliação das relações comerciais em escala mundial permitiram a concentração de riquezas pelos europeus. A produção colonial de mercadorias muito cobiçadas e de alto valor na Europa, como o açúcar, o cacau, o algodão, o ouro e a prata, foi possível com a utilização do trabalho compulsório de indígenas e africanos. Okay? Então, todos os processos, né, possíveis para trazer riqueza para a Europa foram feitos pelos europeus, tá? Tenham sido eles eticamente aprovados ou eticamente reprovados, ok? Vamos para o próximo slide. Diferentes caminhos. No processo da acumulação de riquezas, os países europeus seguiram caminhos diferentes. Portugal e Espanha deram maior ênfase ao metalismo. No século XVI, a Espanha extraiu uma grande quantidade de ouro e prata das suas colônias na América. Portugal encontrou as minas de ouro no Brasil no final do século XVII. A Holanda investiu na integração do comércio externo e nos empréstimos financeiros ao setor manufatureiro, por exemplo, para a produção de açúcar. A França, em busca de uma balança de comércio favorável, estabeleceu incentivos a exportações e restrições a importações e o estímulo à produção de manufaturas de luxo. A Inglaterra, além de garantir uma balança de comércio favorável e a produção interna de manufaturas, promoveu os cercamentos de terras, que induziu a migração em massa de trabalhadores do campo para as cidades. Esses trabalhadores passaram a realizar atividades manufatureiras e depois nas fábricas como operários. Assim, a Inglaterra combinou diferentes métodos de acumulação de capitais e superou os demais países europeus, preparando o caminho de transição do mercantilismo para o capitalismo industrial no século XVIII, que vai ser uma outra história que nós vamos conversar, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos atividades a serem concluídas pelos estudantes para poder gravar na memória, para poder exercitar o nosso conhecimento. A primeira questão solicita que vocês leiam todas as opções e formem um texto contínuo e coerente, tá? É para vocês lerem cada uma das opções e depois formular um texto contínuo e coerente, ou seja, é interpretação de texto. A frase "o Estado sou eu" é tradicionalmente atribuída ao rei francês Luís XIV, qual é o rei mais absolutista da Europa, pensando mais regionalmente da França. Qual era o sentido dessa afirmação? E aí é uma resposta pessoal, de acordo com aquilo que vocês estudaram. No número 3, elabore uma frase que sintetize cada uma das práticas mercantilistas listadas a seguir. Tá? É bem simples, é só pegar as opções e identificar cada uma delas. Na questão número 4, qual foi o principal grupo que se aliou aos reis e se apoiou à centralização política? Quais eram os interesses envolvidos nessa aliança? Bem simples a resposta, basta recorrer ao material que está junto com a apresentação, com a aula, com a videoaula que será postada para vocês. Não tem problema nenhum nesse caso aí também. Número 5, quais foram as consequências da política econômica mercantilista para as monarquias europeias? Uma questão bem simples e objetiva. Explique a relação entre o mercantilismo e o avanço territorial das monarquias europeias
em diversas regiões do mundo, né? E isso está relacionado com o acúmulo de alguma coisa. Vamos lá, pessoal, vamos pensar. Por fim, nós temos a número 7. Vocês têm que ler esse texto que está aí abaixo para poder responder as opções A e B, tá? Então, é interpretação de texto também. Voltando aqui para mim, espero que a nossa aula tenha sido de ótimo proveito para todos vocês e até o nosso próximo encontro numa nova videoaula da plataforma de auxílio de estudo, né? Reconstruindo a História. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.